Olá, vamos dar continuidade ao nosso módulo 5 do curso de Distribuição de Renda e Pobreza, agora centrando numa discussão muito importante cara ao Brasil, que é a discussão da pobreza, e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da pobreza no Brasil e sobre uma estratégia muito importante de combate à pobreza no Brasil que foi adotada nos anos recentes, que é centrada no programa Bolsa Família. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e na aula de hoje a gente tem alguns objetivos que são apresentar de maneira bem introdutória esse tema. Esse tema tem muita, mas muita literatura já revisada, já tem muitos estudos de avaliação, a gente tem realmente uma revisão bibliográfica gigantesca e aqui cabe a nós fazermos uma seleção de pensar algumas dessas visões, desses estudos, para poder compartilhar com vocês. Dessa literatura, que é muito centrada na área de políticas sociais, a gente vê uma centralidade da Constituição de 1988 como um elemento fundamental, uma instituição fundamental para o desenho das políticas sociais no Brasil. E aí a gente vai chamar atenção para esse caráter da proteção social que trouxe a Constituição de 1988. A gente rapidamente vai falar sobre a evolução dos programas de assistência social no Brasil, que tiveram uma mudança de patamar nos anos mais recentes, e certamente com a centralidade do Bolsa Família, que ali em 2003 vai aglutinar uma série de programas que já existiam e que vai fazer com que, efetivamente, o Brasil experimente uma mudança muito consistente nos indicadores de extrema pobreza no Brasil. E aí a gente vai mostrar os dados. A gente vai pegar os dados oferecidos pelo Ministério de Desenvolvimento Social do período, em que a gente vai discutir os indicadores de transferências sociais condicionadas com Bolsa Família e redução da extrema pobreza no Brasil. Então, basicamente, esse é o objetivo da aula de hoje. Só que antes da gente ter a Constituição de 88 e os desenhos de proteção social, o que a literatura que estuda o histórico da proteção social diz para a gente? Como é que era a proteção social do Brasil antes dessas mudanças que a gente visualiza nos últimos 20, 30 anos no Brasil? Era altamente centralizado e dependente do nível federal, de todas as diretrizes federais. Hoje a gente tem uma questão de proteção social que é importante, a sinalização do federal, mas em termos de estados e municípios, a gente tem políticas focalizadas muito bem desenhadas para lidar com a questão também. Era muito caro, era oneroso, né? A gente tinha várias superposições de programas. Quem trabalha com finanças públicas no Brasil e olha ali o plano plurianual e olha os dados liquidados do orçamento da União, percebe que muitas das vezes a gente tem ações e programas que são superpostos. Isso torna a questão do gasto público mais caro e mais ineficiente. O que a literatura chama a atenção do sistema de proteção social no Brasil do período histórico, antes desse período mais recente que a gente vai estudar, é que ele era muito caro e havia muita superposição entre estados, municípios e governo federal. Era acentuadamente privatizado no seguinte sentido, porque eram serviços prestados pelo setor privado, e seja filantrópico, seja um setor com fins de lucro. Mas a ideia aqui é que boa parte do tecido de proteção social no Brasil pós-88, ele na verdade tem a ver com a oferta de bens e serviços públicos. Então, nesse sentido, migrou para um modelo mais público. A gente tinha problemas de discriminação e injustiça por causa dos critérios de acesso para se tornar um beneficiário do programa. A gente vai ver que um dos grandes trunfos do programa Bolsa Família é a questão do cadastro, que tem a ver com esse elemento de quem é elegível como beneficiário do sistema. E a gente tinha problemas de financiamento também. Então, hoje em dia a gente tem um desenho bem mais resolvido, bem mais estruturado, de maneira que
se tornou um sistema funcional, no caso do Brasil, no período mais recente. O que o slide 4 está chamando a atenção, que boa parte vai estar centrada em todas o debate de políticas sociais no Brasil, é que a Constituição de 1988 ela é central, ela é fundamental no quesito de transferir e garantir direitos para boa parte da população que, na verdade, não tinha acesso a direitos. E aí, todo o aparato de proteção social obedece à lógica colocada na Constituição de 1988, que tem capítulos específicos que tratam da questão da seguridade e da proteção social. Então, houve uma mudança de patamar com a emergência da noção de seguridade social no Brasil. Claro que isso traz também os ônus em termos de gastos públicos. E isso, obviamente, entra no debate fundamental. E, quer dizer, de toda essa configuração pós-1988, a gente tem também a emergência de um Plano Nacional de Assistência Social, que aí engloba vários elementos no quesito ao que a gente chama de proteção social. Então, basicamente, a gente tem essa noção que é oriunda lá da Constituição de 88. E, por proteção social, a gente está falando aqui que são garantias de segurança mínima ao cidadão que tem a ver com a sua própria sobrevivência, que propicia o rendimento e a autonomia das pessoas. Lembram do que a gente falou lá do Amartya Sen, da teoria das capacidades? Questão de dar autonomia às pessoas e às famílias, no sentido de prover as condições mais básicas para a reprodução social digna e cidadão das famílias. Então, esse primeiro elemento que é da proteção social, que é a segurança de sobrevivência, é um elemento, um pilar fundamental da discussão de proteção social. Tem também a garantia de acolhida, que é a provisão básica a direitos de alimentação, vestuário, abrigo, né? Então a gente tem, do ponto de vista da proteção social, em nível local, por exemplo, é muito visível. A gente tem lá os moradores de rua. Existem abrigos públicos para darem conta desse problema. Tem a garantia de vestuário mínimo ou a alimentação mínima. Então essa é uma questão da acolhida muito importante dentro do que a gente chama de proteção social. E tem também a questão da garantia de convívio ou vivência familiar, que tem a ver com situações em que, basicamente, tem pessoas que não são aceitas no seu seio familiar, são expulsas, e que, obviamente, a gente deveria garantir como sociedade o convívio mínimo dessas pessoas ao integrá-las novamente à sociedade. Então, basicamente, essa lógica geral que a gente chama de proteção social, que propicia essas garantias de segurança, de sobrevivência, acolhida e vivência familiar. No caso do Brasil, o período mais recente, a gente tem a transição de programas de transferência de renda. Ali no segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, a gente tinha alguns programas que eram o Bolsa Escola, o Cartão Alimentação, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás. Eram programas separados que no final das contas acabaram aglutinados ali em 2003, que propiciaram a criação desse programa chamado Bolsa Família, que, de certa maneira, se tornou uma conquista da sociedade brasileira no seguinte sentido: a gente já está no 15º ano dele e ele se mostra e ele dá evidências de que é um programa de assistência social, de transferência de renda, muito importante para a sociedade brasileira, em que pese isso traga consigo visões do senso comum, algumas preconceituosas ou simplesmente que são baseadas em mitos, que na verdade não são aderentes aos resultados empíricos e que os estudos apontam como avaliação de impacto desses programas. A gente vai falar sobre isso numa aula à frente. Então, o Bolsa Família, ele tem uma característica muito interessante, que é um benefício direto às famílias beneficiárias. Então,
a gente pega as famílias em extrema pobreza, né? Tem lá a linha da extrema pobreza, que é 1,90 dólares por dia. Se você pegar a taxa de câmbio, arredondar para 4, vai dar em torno de R$8 por dia. Aí você faz aí o cálculo, você vai chegar à linha de extrema pobreza no Brasil. E aí a gente pega as famílias elegíveis, né? E a gente tem a renda de todas as pessoas dentro de uma família, porque aí você vai calcular a renda per capita, a renda das pessoas que vivem naquela família. Se essa renda estiver abaixo da linha da extrema pobreza, então a família se torna elegível. E aí o benefício, o desenho desse benefício é muito interessante, porque em geral a gente obedece a uma lógica de entregar ao chefe da família. Só que a opção deliberada, até por experiências anteriores, foi entregar à chefe de família, basicamente, uma mulher. Se não tiver a mulher como chefe de família, então você entrega ao homem, mas aí é exceção. O normal é entregar para a mulher, que basicamente vai ser a receptora do benefício em si e vai ser a usuária do benefício, né? Lembrando que, como eu já chamei a atenção nos slides anteriores, a Constituição de 88 ela é muito importante no desenho e na abertura de programas de política de proteção social. E como o Bolsa Família foi só construído e desenhado em 2003, pode ficar a percepção de que, caramba, a Constituição é de 88 e o programa é de 2003, mas na verdade não. O que a literatura chama atenção é que foi um processo de construção de 88 para frente, até nas últimas décadas do Brasil, que culminou certamente no programa do Bolsa Família. Então ele, na verdade, é um avanço institucional. Ele é fruto de uma construção que demorou muito tempo até chegar nesse molde que a gente chama de programa Bolsa Família. E em relação aos dados do Bolsa Família, o que a gente tem a dizer? Na verdade, a gente vai falar bastante coisa aqui, vai apresentar os dados, eles são muito expressivos, mas ele começa ali em 2003, ele é implementado em 2003, ainda com um número de famílias bastante pequeno para o que ele se tornou. Ele começa com 3,6 milhões de famílias beneficiárias em 2003 e ele vai chegar a 2016 com cerca de 14 milhões de famílias beneficiadas. Ele começa um programa com um custo de 600 milhões de reais e passa para cerca de 27 bilhões de reais no período de 2003 a 2016. Então, a gente vai ver que o custo disso, em termos de PIB, é muito baixo, sempre abaixo de 0,5% do PIB. E isso é muito impressionante, quer dizer, é um programa que a gente vai ver que ele tem um impacto de combate à extrema pobreza muito potente e ele é pouco custoso. Isso é uma questão que a própria sociedade precisa perceber como um ganho social de alguma maneira. E aí os estudos de avaliação de impacto são importantes para a gente transformar essa visão de senso comum em algo efetivamente aderente à realidade do programa. E a gente vai chamar atenção sobre isso, inclusive na próxima aula que a gente for abordar o tema. Aqui tem uma questão espacial muito impressionante. Olha que interessante, os dados do Ministério do Desenvolvimento Social dão conta de que dessas quase 14 milhões de famílias, a metade está no Nordeste. Então a gente vê lá vários bolsões de pobreza e extrema pobreza no Nordeste e naturalmente aquelas famílias que são associadas a regiões sem produção. Isso é uma questão muito típica do Brasil. A gente tem quase 5.500 municípios, dos quais alguns milhares desses municípios não são municípios com produção. E aí, efetivamente, isso gera muita pobreza e muita extrema pobreza, e isso, obviamente, faz com que o Nordeste, que é muito característica essa questão, receba 50% do total das famílias beneficiadas. 5,1% no Centro-Oeste, 12% no Norte, 25% no Sudeste e 6,6% no Sul. E aí,
essa questão que é muito sensível do ponto de vista distributivo, acaba se revertendo em questão de mapas eleitorais em que muita gente faz conexão com o tipo de votação em função do número de famílias beneficiárias. Essa é uma outra questão, que é um outro desdobramento disso aqui, que é um desdobramento político eleitoral dos beneficiários. Isso também traz todo um debate importante. E aí, então, vamos entrar nos dados e ver um pouquinho dessa evolução, de como é que é impressionante essa questão. Em termos de beneficiários, a gente começa com 3,6 milhões ali em 2003. Aí em 2004, que é a série aqui do gráfico 10, começamos ali com 6 milhões e meio de famílias beneficiadas e vai chegar a 13 milhões e meio ali em 2016. Então, realmente a gente vai tendo evoluções, sobretudo do cadastro e a abertura de mais orçamento disponível para o programa Bolsa Família. E aí a gente chegou a um patamar ali razoavelmente estável nos últimos anos da análise. A partir de 2010, 2011, a gente passou a ter ali uma certa estabilidade. Isso vai até 2016. Naturalmente que o ciclo econômico ele ajuda a tornar essa questão mais sensível. Então, por exemplo, com alto desemprego, muita gente passou a questão da linha da pobreza e da extrema pobreza, o que também sugere aberturas para o cadastro e possibilidades de mudança desse número de famílias beneficiárias. O valor médio, isso aqui é uma coisa muito impressionante. Eu peguei aqui o dado da quantidade de recursos alocados para o programa Bolsa Família e dividir pelo número de famílias beneficiárias. Isso dá para o mês de 2016, no mês de dezembro de cada ano, você tem a informação, quanto foi a percepção mensal de cada família. E é muito impressionante, porque a gente coloca aqui que as famílias estão recebendo alguma coisa em torno, nos últimos anos, de 180, 190 reais. O que, convenhamos, é bastante pouco para explicar certos movimentos que alguns sugerem que ocorrem. Ainda assim, isso não tira a questão já colocada pelo próprio Vinícius aqui. Vem cá, esse valor seria capaz de desmobilizar mão de obra no mercado de trabalho? Ou fazer com que as pessoas troquem a formalidade pela informalidade para, com a informalidade, fazerem parte do benefício? A gente vai falar sobre isso na próxima aula. E vai falar assim que até existe um efeito de mudança do formal para o informal, mas ele é muito pequeno, no final das contas. Aí a desmobilização é muito baixa e, pelo contrário, a gente tem evidências de o contrário. Então a gente vai precisar falar um pouquinho sobre a questão dos mitos associados ao programa Bolsa Família. Aqui é o gasto em termos de PIB, quer dizer, as despesas do programa Bolsa Família, nesse período, como proporção do PIB, elas sempre ficaram abaixo de 0,50%, 0,5% do PIB. Aqui fica, a partir de 2011, 12, fica ali em torno de 0,5% do PIB, o que é um dado assim muito impressionante do baixo custo que é e da potência de resultados que isso gera. A gente vai ver daqui a pouco nos gráficos de redução da extrema pobreza o tamanho dos benefícios sociais à primeira vista gerados por isso. Olha aqui, o número de famílias com renda domiciliar abaixo da extrema pobreza. Era um número de 5 milhões e meio ali em 2003 e foi baixando e caiu para 2,3 milhões de famílias. Ou seja, a questão da extrema pobreza foi muito, mas muito bem atacada nesse período do Bolsa Família. E é com esse olhar que a gente precisa fazer as conexões que a gente vem discutindo desde a aula introdutória ao módulo. Será que existe uma dimensão ética que a gente precisa levar em consideração na hora de julgar um programa de transferência como esse? Será que é justo dar aqueles 180 reais para cada família extremamente pobre e isso tirar
essas famílias de uma condição de indigência, de fome, de extrema pobreza ou de insegurança alimentar? Será que vale a pena? Essa é uma questão, uma dimensão que precisa ser levada em consideração. Então, esse é um dado muito impressionante que a gente tem que levar em consideração na nossa análise. E aqui a proporção de domicílios no Brasil com renda domiciliar inferior à linha de extrema pobreza, que era em 2003, 2004 ali 11% em 2003, 11,27% dos domicílios totais do Brasil tinham renda inferior à extrema pobreza, e essa proporção caiu para 3,52%, ou seja, um impacto muito significativo, que a gente precisa olhar com muito carinho. Não à toa, o Bolsa Família é um programa que já está sendo replicado em mais de 70 países. É um programa que ele é tão impressionante do ponto de vista de resultados que ele vem sendo imitado. Ele, na verdade, ganha prêmios internacionais porque justamente o maior, digamos assim, vetor de problema dele, mas na verdade é o maior vetor de virtude dele, que é o próprio cadastro. Então, a gente vem e precisa trabalhar com essas questões na hora de fazer uma análise mais global do programa. Aqui é o número de pessoas, que tem as famílias, e as famílias têm um número médio de pessoas. Aqui é o número de pessoas em domicílios com renda inferior à extrema pobreza ou indigência ou miséria. O número de miseráveis no Brasil caiu em 2003 de 26,2 milhões para 8,2 milhões. É um número impressionante. Você está reduzindo o número de miseráveis de maneira consistente no Brasil. Então, essa é uma aula, é um gráfico, e essa aula quer destacar esse ponto, em que isso gera repercussões políticas, sociais e eleitorais para o Brasil. Então, efetivamente, isso precisa entrar numa agenda política que até proporcione a gente a ideia de que um programa dessa natureza não deveria ser um programa de governo, e sim um programa de Estado. Essa é uma questão que a gente poderia valorizar do ponto de vista de um debate eleitoral um pouquinho mais consistente, um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais sério no Brasil. Tirar isso aqui de uma visão de governo e jogar isso aqui para uma visão de Estado. Tamanha a potência que isso gera do ponto de vista das repercussões sociais do país. Concluindo essa aula em que a gente apontou a questão da pobreza no Brasil e a centralidade do programa Bolsa Família e da importância disso como um elemento de proteção social no Brasil, a gente pode concluir que o Brasil tem apresentado respostas consistentes para a questão da proteção social desde a Constituição de 1988 e que isso, obviamente, se tornou um vetor impulsionador das políticas de proteção social no Brasil. A Constituição de 1988 é uma instituição política fundamental para essa discussão. A gente tem, no desenho de programas de transferência de proteção, de transferência de renda e de proteção social, o Bolsa Família como sendo central na discussão do combate à extrema pobreza no Brasil, é muito importante. Só que o programa Bolsa Família vai trazer consigo muitas percepções baseadas em senso comum. E aí a gente vai precisar recorrer aos estudos de impacto do programa para poder desconstruir mitos ou então corroborar algumas visões de que o programa precisa ser aprimorado em determinados aspectos. E isso vai ser o próximo passo do curso, em que a gente vai discutir esses mitos e referentes ao programa Bolsa Família. É isso. Concluímos mais uma aula do curso, no módulo 5, e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.